Oi, tudo bem? Meu nome é Jordânia, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu falei no vídeo anterior que eu ia falar do meu testemunho, de como eu saí de São Paulo e vim morar aqui em Minas. Tá ventando muito. A gente pretendia sair de São Paulo, né? Eu e meu esposo, a gente cogitava a possibilidade, a gente só conversava, né, de sair de São Paulo depois que a minha filha nasceu. E a gente pensava em morar, tipo, na região ali de Campinas, Americana, onde eu já tenho conhecidos lá, ali um pouquinho mais perto da capital. Até porque meu irmão continuou morando lá em São Paulo, o meu irmão mais velho, e o meu cunhado também continuou lá. E a gente pensou, não, vamos morar aqui mais perto, né? Vamos pro interior, se Deus preparar, se for vontade de Deus. Mas a gente não chegou a procurar casa, emprego, nada. A gente só foi vendo a cidadezinha mesmo, já que estava ali por perto. E aí um belo dia, o meu esposo trabalhando, eu já não trabalhava, que eu pedi demissão. Logo quando a minha filha nasceu, quando eu voltei e retornei da licença maternidade, eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava. E aí, então já era dona de casa, só ficava em casa mesmo cuidando dela. E aí, o meu esposo trabalhando, aí chegou um dia, bom, ele não queria mais ficar na empresa, ele pediu desligamento da empresa, né? E saiu da empresa. Aí a gente pensou, só pensava de sair da capital. E aí, um belo dia, a minha mãe falando que ia vir passear aqui em Minas para visitar o meu irmão mais novo, que já morava aqui e mora aqui, o meu irmão e a minha tia. E aí, o meu esposo passando para ir para academia, falou assim, como ele já estava desempregado, falou para ela: "Fala que a gente vai também". Eu falei: "Você tá doido? Você acabou de sair do trabalho, como que a gente vai viajar, gastar dinheiro?". Eu falei: "Não dá". Aí ele falou: "Fala que a gente vai também". Ele falou: "Eu vou só fechar aqui porque está batendo um sol no meu rosto". E aí, o meu esposo falou: "Fala que a gente vai também". Enfim, aí ele falou que sentiu de Deus na hora, assim, deu um estalo na cabeça dele da gente vir também se aventurar, mas para passear. Chegando aqui, eu costumo falar para todo mundo, eu costumo não, isso é um fato, foi verdade. Em 15 dias Deus fez essa obra na nossa vida. Fez a nossa mudança, tudo. E aí a gente veio passear. A minha filha tinha uns 2 anos, e a gente conversando, né? É almoço de família, tudo. O meu irmão já tinha uma loja online e o meu esposo desempregado, eles conversando, meu esposo explicando para ele toda a logística, né? Como que funcionava a administração, e meu irmão todo perdido na administração dele, sem saber tudo. Aí meu esposo explicando para ele. E aí eles conversaram, não sei ao certo o que foi que eles conversaram lá, se meu irmão fez a proposta para ele. Acredito eu que meu irmão fez a proposta para ele. E aí meu esposo já pegou parte do dinheiro da rescisão dele e investiu na loja. E aí ele falou assim, vamos ali dar uma volta? Eu falei assim, vamos. Aí a gente saiu, né, da casa do meu irmão, foi dar uma volta. E ele falou assim, a gente vai vir morar aqui. Eu falei, como assim, você tá louco? Como que a gente vai vir morar aqui? E aí ele falou assim, não, a gente vai vir morar aqui. Eu falei, não, então espera aí, vamos fazer assim, a gente vai orar, vai buscar a palavra, a gente vai buscar em Deus, nós somos cristãos, né, a gente serve a Deus. Então vamos buscar a palavra e se Deus confirmar, a gente vem. Aí a gente fez isso, só que assim, nessa hora que ele falou pra mim, já começou a me dar tipo uma ansiedade, uma alegria, mas uma ansiedade, uma alegria que a gente ia mudar de vida, né, de cidade, tudo, né, ia mudar. E aí eu já fiquei feliz, mas me bateu uma ansiedade. Será que é de Deus? Será que vai dar certo? Será? Será? E aí a gente foi buscar a palavra, mas eu tava tão ansiosa, que assim, a gente foi congregar. Mas nesse meio termo, assim, da gente ir congregar, voltando, mas assim, eu não entendi a palavra, porque eu ficava mais com a minha filha, como ela muito agitada, ficava correndo na igreja e eu tendo que sair. Aí foi eu, minha mãe e ele congregar. E aí minha mãe, ele sentiu que Deus confirmou, né? Ele falou que eu falei, Ih, Deus falou o quê, né? Ele falou assim, não, Deus confirmou. Porque eu ficava mais fora da igreja com a minha filha para distrair ela. E aí ele falou assim, não, Deus confirmou e a gente vai vir. Falei, então tá bom. Aí começou a saga procurar casa para alugar. E a gente procurava, procurava e não achava. A gente andava isso tudo aqui, a gente andava em círculo porque a gente não conhecia a cidade. E eu queria morar aqui nesse lugar aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, porque a minha tia já morava aqui. E aí eu pensei, eu quero morar perto da minha tia, porque eu não conheço ninguém na cidade.
Então, para mim não ficar perdida, não ficar, né? Eu quero morar perto dela. Enfim, aí nesse meio termo, gente, me bateu uma ansiedade, uma crise de ansiedade, assim, parecia que eu ia morrer. Meu coração vinha até a boca, parecia que ele ia sair. E aí começou a me dar essa ansiedade, e chegou um dia eu fui congregar no bairro aqui perto, que era onde meu irmão morava, e era pertinho da casa dele a igreja. Aí eu fui congregar uma terça-feira e eu lembro da palavra, não lembro exatamente a palavra que Deus mandou naquela noite, mas eu lembro que Deus falou assim: você não veio aqui para morrer. Você tá achando que essa ansiedade vai te matar, que você veio aqui para morrer, você não veio aqui para morrer. Você não vai descer a sepultura antes que eu cumpra toda a promessa que eu prometi para você. Você ainda vai ver a sua descendência. E aí o Senhor foi falando. Essa parte ficou gravada no meu coração, que Deus falou que eu não vim aqui para morrer. E aí, voltei para casa mais aliviada e tudo. No outro dia, sumiu a ansiedade? Não, não sumiu, mas eu já tinha uma certeza que eu não ia morrer. Eu tinha uma certeza que Deus falou comigo que não era para morte e que Deus ia agir na minha vida. Então essa certeza eu já tinha, então eu fiquei mais tranquila. Mas eu comecei a ficar ansiosa porque a gente não achava casa para alugar e tinha pouco tempo. Eu precisava voltar para São Paulo para devolver a casa que a gente morava, né? De uma irmã também, nossa irmã. E a gente era inquilina dela, então precisava voltar para lá. E eu falei para minha esposa: e agora? A gente não acha casa, a gente precisa voltar e a gente já tem que ir com uma resposta para falar com a irmã que a gente vai devolver a casa, que a gente está saindo de São Paulo. E aí ele falou assim: não, calma, Deus vai agir. E aí, gente, começou a saga, a gente subia a rua aqui, descia a rua e procurava e nada. E aí o esposo da minha tia, que já é falecido, né, Deus já levou ele falou assim: o meu irmão tem casa de aluguel. E a gente brincava muito, falei pra ele: como assim seu irmão tem casa de aluguel? Você tá me vendo nesse sofrimento e não me fala nada? Aí ele falou assim: não, calma, eu não falei nada porque ele não tem nenhuma casa desocupada. Desocupou uma agora, mas tem uma ex-inquilina dele na frente. E ele dá prioridade pra ela, porque ela morou com, acho que quase 15 anos em uma das casas dele. Eu falei: tá bom. Aí eu falei assim: mas deixa eu falar com ele, né? A gente fala com ele, né? E falei com meu esposo. Ele falou assim: não, eu falo com ele, pode deixar, eu vou falar com ele. Aí vocês depois falam. Aí eu falei: tá bom. Aí o irmão dele foi lá, né? Foi lá na casa da minha tia na época. E aí ele conversou, já tinha conversado, né? Aí eu falei assim: e aí, você vai me alugar casa e tudo? Brincando, né? Que é o proprietário da casa que eu moro. E aí ele falou assim: não, calma, deixa pra ver se a mulher vai ficar com a casa. E aí, se ela for ficar com a casa, aí não tem jeito mesmo. Porque eu prometi pra ela, ela precisou mudar de cidade e agora ela tá retornando. E como ela foi minha inquilina por mais de 10 anos, acho que foi 10 ou 15 anos, e muitos anos, né? E aí ele falou assim, e ela me procurou e falou que assim que desocupasse alguma casa para dar prioridade pra ela, né? Porque aí já se conheciam e tudo. Eu falei: então, tá bom, né? Vamos esperar. E ela tava com a chave. Aí eu falei pra ele: ah, então tá bom, mas não dá pra gente ver a casa, pelo menos? Aí ele falou assim: não dá porque ela tá com a chave, mas eu vou ver com ela. Ela ficou com a chave pra mostrar pro esposo. E se ela não ficar com a casa, aí a gente conversa. Eu falei: então tá bom. Mas ele falou: mas de qualquer forma eu vou pegar a chave pra vocês dar uma olhada na casa. Eu falei: tá bom. Gente, isso demorou acho que uns 3 ou 4 dias. A mulher segurando a chave, porque o esposo dela não tava na cidade. Não tinha tempo de vir ver, ela estava trabalhando muito. E aí a gente andava essas ruas tudinho. Só na minha rua eu passava aqui umas 10 vezes, já tinha passado em um sol quente. Um sol quente. E aí eu andava e nada. Aí no dia que ele pegou a chave, a gente veio ver a casa e não estava reformada. Tava do jeito que tava, que o ex-inquilino não deixou. Aí a gente entrou, na hora que eu entrei na garagem, que eu pisei na garagem, na sala, eu falei pro meu marido: é aqui. Essa casa é do nosso tamanho, eu quero vir morar aqui. Eu só venho pra essa cidade se for pra morar nessa casa. E eu fiquei batendo martelo com isso. Eu não quero morar aqui, eu quero morar aqui. Porque assim, já tinha uma certeza que a gente ia vir, né? Só faltava a casa. E aí eu falei: não, só quero se for aqui. A casa é do nosso tamanho, né? Os cômodos tudo, tipo, aconchegante, do nosso tamanho, pra uma família do nosso tamanho de 3 pessoas. Aí a gente andava, gente. Mesmo assim, eu precisava continuar procurando casa porque não tinha uma resposta. E a gente andava rua acima, rua abaixo, rua acima, rua abaixo e nada. E aí, só que quando eu passava aqui em frente, Deus falava assim no meu coração: por mais ansiedade que eu tinha, por mais nervosa que eu estivesse, Deus falava no meu coração: não adianta procurar.
você vai morar aqui. Não adianta procurar, é aqui que você vai morar. E o Senhor falava isso no meu coração. E o meu marido sentia a mesma coisa. Eu andava e olhava para cá. E é uma das vezes que a gente passando aqui em frente, eu falei assim para minha tia, o portão e as janelas e a porta era verde, um verde já bem fosco, sabe, gasto do sol. E aí eu falei assim para minha tia, eu vou vir morar aqui, mas bem que quando ele for reformar, ele poderia pintar as janelas e o portão e a porta de marrom para combinar com a casa que é bege. E aí eu falei isso. E aí passou, eu fui ficando ansiosa e eu chorava e falava pro meu marido, e agora? A gente tá chegando o dia da gente voltar para São Paulo para trazer a mudança e não tem casa, e eu precisava da casa. E aí, meu marido falou assim, Jordânia, fique em paz, Deus vai criar um caminho. Gente, eu fiquei tão ansiosa, que a minha tia um dia, ela fez uma garrafa sabe a garrafa PET de 2 litros de chá de camomila. E eu tomei esse chá o dia todo. É tanto que eu capotei, chegou a noite, eu capotei. Eu passei o dia tomando chá de camomila. Toda hora eu dava um golinho, de tão nervosa que eu tava. E aí chegou o dia da mudança, aí foi que eu chorei, porque não tinha casa, mas tinha a promessa dessa casa. E o Senhor falava no meu coração, mas mesmo assim eu chorava. A gente é falho, a gente é ser humano, e assim, às vezes a gente só acredita vendo, mas não, a fé é pelo ouvir, né? A fé ela é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Só que o Senhor falava no meu coração que era aqui que eu ia morar. E aí chegou o dia da viagem, chegou na rodoviária, eu chorava tanto, eu chorava. E eu chorava de soluçar. E a minha filha ficava me olhando assim com 2 anos. E o meu marido, Jordânia, calma. Ele me chamou no canto na rodoviária e falou assim, Jordânia, calma. Eu falei, mas como que eu vou ficar calma? A gente está voltando para São Paulo e não tem casa aqui. A gente tem que voltar, tem que falar com a irmã que vai entregar a casa. Como? E ele falou, calma. Ele falou, Jordânia, eu te prometo e eu tenho fé que Deus vai criar um caminho, que a gente vai morar naquela casa, que a casa vai ser nossa e o Senhor vai criar um caminho. Eu te prometo que a gente vai vir morar aqui. E aí a gente foi embora. Quando chegou lá em São Paulo, aí ele falou, meu marido falou assim, ó, eu vou dar uns 2 dias que Deus vai fazer uma obra em 2 dias. A sua tia vai ligar e vai falar que a casa é nossa. Aí a gente voltou para São Paulo. A gente não conversou com a irmã porque não tinha nada certeza. Se eu não me engano, era 2 dias que a gente já estava em casa lá. E aí a minha tia ligou, foi de manhã cedinho, ela ligou, aí falou assim, João, você já acordou, né? Eu tinha acabado de acordar. Eu falei assim, ela falou assim, eu tenho 2 notícias pra te dar, uma boa e uma ruim, qual que você quer mais? Qual que você quer primeiro? Eu falei, Rita, pelo amor de Deus, tô tão nervosa, tão ansiosa, qualquer uma que você me der, tá bom, fala logo. Aí ela pegou a chave, balançou assim, aí ela falou assim, tá aqui, ó, a chave da sua casa. Eu, ai, não acredito, glória a Deus, não acredito. Ela falou assim, tá aqui, a mulher não quis a casa. Gente, é a casa que eu mora eu e agora eu, meus 2 filhos e meu marido, 4 pessoas. A mulher era só ela e o esposo. O esposo dela não quis a casa porque falou que a casa era pequena para eles. Uma casa com 2 banheiros, com 2 quartos, com garagem, com quintal, a sala, a cozinha. Ele falou que a casa era pequena para 2 pessoas. E eu esperando a casa porque era o meu tamanho, o tamanho da minha família. E aí ela falou assim, e a notícia ruim é que ele pediu para vocês aguardar um pouquinho, porque tá chovendo muito aqui e para terminar a reforma precisa parar de chover. Eu falei: "Não, não tem problema. Em relação a isso não tem problema. Pelo menos eu já tenho a certeza de que a gente tá com a casa, né?" Ele não cobrou depósito, ele não cobrou nada. Ele foi um amor de pessoa, uma bênção. E ela falou assim, detalhe. Eu falei o quê? Ela falou assim, porque ele já tinha começado a reforma, então algumas coisas já estavam prontas. Aí isso foi em fevereiro. Aí a gente teve o mês de fevereiro todinho para arrumar nossa mudança. E aí quando ela deu a notícia, a gente já começou a agilizar toda a mudança. Aí ela falou assim, um detalhe. Eu falei, o quê? Ela falou assim, ó, a porta, o portão, as janelas é da cor que você pediu para Deus. É marrom com bege, né? As paredes bege e a porta, o portão é marronzinho. Eu falei isso, gente, eu não sei nem por quê. Não sei. Porque eu acho que uma coisa ia combinar com a outra, eu não sei, mas eu falei. E aí ela falou assim, e são marrom e a casa é bege. Eu falei, nossa, não acredito. Então Deus cumpre o desejo do nosso coração.
E Deus faz, ele cria caminhos onde não existe caminho. E aí chegou o dia da nossa mudança, a gente agilizou tudo, meu marido desmontou todos os móveis, ele preparou tudo bonitinho, né, como se tivesse vindo da loja, a gente comprou saco bolha, papelão, tudo, deixou tudo arrumadinho, como se nossos móveis tivesse novo da loja, sabe quando chega tudo embaladinho? A gente deixou assim, porque é de um estado para o outro, é para não empenar, não estragar. A gente fez isso. A gente foi comprando as coisinhas, né? Como eu não conhecia a cidade, e graças a Deus que eu fiz isso, porque eu cheguei aqui no começo da pandemia, aí logo foi fechando tudo, foi parando, né, de vender as coisas. E graças a Deus que algumas coisas a gente comprou lá e trouxe, como os meus móveis da sala, a gente comprou lá. É, decoração, muita coisa eu comprei lá em São Paulo porque eu não conhecia a cidade. Falei, não vou arriscar, então vamos comprar aqui. E a gente comprou tudo lá, né? A gente teve um mês para arrumar a mudança, praticamente um mês, que a gente mudou 1º de março. 1º de março de 2020. Foi isso mesmo. A gente saiu na madrugada, né? À noite do dia 29 de fevereiro, né? Eu chego aqui no dia 1º de março de 2020. Foi essa nossa mudança. E aí, um detalhe, né? Na nossa mudança, a gente não ia poder trazer o carro, porque por causa da nossa condição, né? Meu esposo já estava desempregado, já tinha investido na loja, já tinha um gasto e tudo, né? A gente ia pagar o depósito, não pagou enquanto a gente estava lá. Na verdade, a gente achava que ia pagar, a gente não pagou o depósito, tá, gente? Quando a gente mudou, ele falou pro meu marido, não fique em paz, e a gente só paga o próximo mês. Aí, a gente não ia poder trazer o carro do meu cunhado, sabe lá Deus até quando, porque a gente não ia ter condição de, a gente não ia poder pagar um guincho para trazer. Até, né, a loja começar a render lucro e tudo. Aí, o meu irmão, conversando, meu irmão mais velho, que mora em São Paulo, conversando com o carreto, falou assim pra ele, é uma pena que ele não vai poder levar o carro. Aí o rapaz falou assim, por quê? Aí ele falou assim, não, porque ele não tá com condição, vai ficar caro, ele já pesquisou, mas vai ficar caro, não vai ter condição de levar o carro agora, vai ficar aqui com o irmão dele. Aí ele falou assim, não, chamei lá que a gente vai conversar. Aí ele chamou meu esposo, perguntou, né, pro meu esposo, se eu te cobrar R$ 600 a mais, dá pra você pagar pra levar o carro na mudança? Aí meu marido falou assim, ah, se não der eu dou um jeito. Aí ele falou assim, então, por quê? Gente, a minha mudança ela foi um reaproveitamento de frete. A família que estava saindo daqui de Uberlândia foi morar perto da minha casa, onde eu morava lá em São Paulo, ruas acima, casa. Aí, né, isso aí eu nem contei a parte do caminhão, que ele foi pesquisando, pesquisando e não achava caminhão, tudo muito caro. E quando achou esse, o rapaz falou assim: "Não, eu consigo fazer para você mais barato, porque eu já vou ter que ir para São Paulo. Se eu vou, quando eu voltar, eu vou voltar com o caminhão vazio. E eu voltando com a sua mudança, eu faço o reaproveitamento de frete." E aí, né, aconteceu o negócio do carro, e aí ele chamou meu esposo e cobrou R$ 600 a mais para trazer o nosso carro. Só que não ia trazer o carro, porque ele ia trazer a nossa mudança e um triciclo. Só, gente, que como ele falou pro meu esposo, eu ia levar a sua mudança para Minas e um triciclo. Quando eu liguei pro rapaz, o rapaz falou, porque eu perguntei se já estava pronto, o rapaz falou que era para me deixar quieto, porque ele ligou o triciclo não ligava, ele, né, passou a chave, o triciclo não ligava, ele vai levar para a oficina para ver o que que tem no triciclo, porque ele engatava e não ia. Ou seja, é caminhos de Deus. O triciclo do rapaz não pegou, não funcionou, e aí com isso a gente pôde trazer o nosso carro. Isso foi uma obra que Deus fez também, gente, né, para quem tem fé. E quando foi um tempo atrás eu trabalhando, que 5 meses em uma empresa aqui perto de casa, isso aí é outra história, mas eu tava trabalhando, tem uma menina que ela entrou depois de mim, uma semana depois de mim essa menina entrou. E aí já tava dando 5 meses a gente trabalhando juntas e a gente conversando, né? E aí os sábados a gente podia usar o celular. Lá durante o sábado pode usar o celular, na semana não. E aí a gente trabalhando, ela falou assim, Jordânia, deixa eu te mostrar minha família. 5 meses praticamente trabalhando juntas. E aí ela falou assim, deixa eu te mostrar minha família. Aí falou assim, essa daqui é minha mãe, essa daqui é minha sobrinha, essa daqui é minha cunhada, essa daqui é minha irmã, esse daqui é meu irmão. Eu falei assim, seu irmão, volta lá, na foto dele. Aí eu falei, seu irmão? Ela falou assim, seu irmão, eu falei, eu conheço seu irmão. Gente, eles moram, acho que do outro lado da cidade, e a menina veio trabalhar aqui perto da minha casa.
Aí eu falei, eu conheço a irmã. Ela, de onde você conhece a irmã? Porque eu, a Jordânia, eu não conheço ninguém aqui, tá? Eu conheço muito pouca gente de onde eu trabalhei. Eu trabalhei aqui em 2 empresas. E eu conheço pouca gente aqui. Aí o sogro dele faz carreta, ela faz. Eles viajam pro Brasil fazendo carreta e às vezes ele vai ajudar o sogro dele. Eu falei, seu irmão Tiago? Ela, é. Eu falei, eu conheço seu irmão, ele fez minha mudança de São Paulo pra cá. E aí foi uma alegria, assim, ela, nossa, Jordânia, não acredito, que mundo pequeno. Nossa, não acredito. Gente, esse é um testemunho de como eu saí de São Paulo e vim morar em Minas. Eu pretendia morar só até ali no interior de São Paulo, gente, para ficar pertinho da capital, para ver minha família, que ainda ficou lá, né? Para ver o meu cunhado, também família. E eu gosto muito das coisas de São Paulo, eu gosto muito de passeios culturais, comida, as pizzas, gosto muito, né? Eu não pretendia vir para cá, nunca se passou na minha cabeça que eu ia vir morar em Minas. No máximo era ali no interior de São Paulo e Deus me trouxe para cá. A gente às vezes não entende o propósito de Deus, não entende os caminhos que Deus quer tomar na nossa vida, mas Ele toma no tempo certo, na hora certa. Eu tenho esperado algumas promessas, eu tenho certeza que vai acontecer, porque o Senhor já falou e Ele não mente e Ele não volta atrás com a sua palavra. Então, isso é um testemunho para você, que se você está esperando algo do Senhor e você ainda tem dúvida no seu coração, creia. Creia, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Essa casa aqui eu falo para todo mundo, foi preparação de Deus. E graças a Deus, desde quando eu mudei para cá, eu moro aqui, eu tenho uma paz aqui nessa casa. Foi o Senhor quem preparou, sabe? O Senhor tem preparado todas as coisas para a gente estar aqui, tudo. Isso é coisa que eu posso ir contando mais para frente. Todas as obras que Deus vem fazendo na nossa vida e que Ele já fez. Então, é só ter fé, acreditar. A ansiedade vem porque a gente é ser humano. Às vezes o desespero vem porque a gente é ser humano. Mas Deus também, Ele, fragilidades, Ele compreende que muitas vezes a gente vai falhar na fé. E Ele é Deus. Ele cumpre, Ele faz. Isso aqui é preparação de Deus. Depois que eu vim pra cá, eu planejei ter o meu filho aqui. Eu nem pretendia mais ter filho aqui, mas eu quis, né, aumentar a família, dar um irmãozinho para minha filha. E meu marido queria muito mais um filho. E a gente teve aqui. Eu não pretendia ter meu filho aqui, sabe? Essa é a coisa que eu posso contar para outro vídeo. Mas Deus preparou todas as coisas para que eu estivesse aqui. Eu espero que esse testemunho sirva para te edificar, para edificar a sua fé, assim como edificar a minha fé. Toda vez que eu estou desanimada e que eu penso, né, quando vem as lutas, que eu penso, o que eu estou fazendo aqui, eu lembro, foi Deus que me trouxe para cá. E se Ele me trouxe para cá, tem um plano, tem um propósito. E eu sei que no tempo certo as coisas vai fluir, vai acontecer. Mas eu espero muito que você tenha gostado, que edifique a sua fé. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!